Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, bom ano. Estamos aqui falando do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Gesiel está aqui do meu lado sempre. Um programa de estudo do verdadeiro cristianismo, os mandamentos, as obras de Jesus, Paulo de Tarso, fechando com a obra espírita, que veio completar o cristianismo. O verdadeiro cristianismo está aqui, mas ele tem que ser estudado igual no colégio. Por mais de 30 anos, todo dia, ir ao colégio e estudar as matérias, de 1 a 4 horas, todo dia, e praticar, estagiar, para começar a se tornar um competente obreiro de Deus, nosso Pai e Criador. Para ser um competente trabalhador da obra cristã, para ser um obreiro, um verdadeiro cristão de verdade, e transformar esse mundo num verdadeiro mundo de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Só há liberdade dentro das linhas da lei. Das leis que estejam em vigor. Nós preparamos aqui uns livros que nós vamos ler antes do nosso desencarne. Aqui está Sendas Luminosas, de Divaldo Franco, Joana de Anjos. Estamos lendo. Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues. Raul Teixeira Atalaia, cristã, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor. Todos estão aqui sendo lidos, juntos, todo dia. O Essencial, o último livro, o último lançamento de Amélia Rodrigues, de Divaldo Pereira Franco. E agora também esse aqui, As Primícias do Reino. Amélia Rodrigues, de Divaldo Pereira Franco. Sem falar nas obras espíritas, nas obras básicas que estão aqui. Quem é espírita, ele tem que ler 6 vezes em cada encarnação o Livro dos Espíritos. Todo dia, de 1 a 4 horas, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, são 8 vezes estudando todo dia. Todo dia estudando até compreender os 28 capítulos e os 3.000 itens aqui, que fazem parte dos ensinamentos desse livro. O maior tratado de reforma íntima que existe hoje sobre a Terra. O céu e o inferno e a Gênese. E mais 200 livros, todos já lidos por nós, que fazem parte da sustentação pedagógica para compreender melhor as leis de Deus. Hoje nós vamos fazer a segunda leitura do livro Justiça Divina, porque estamos começando a comemorar a edição do livro O Céu e o Inferno em 1º de agosto de 1865. 160 anos. Não tem uma desatualização.
O livro é todo atualizado. É uma maravilha de livro. Mas tem que ser lido todo dia, de 1 a 4 horas por dia. Vamos para a primeira lição do livro Justiça Divina de Emmanuel, estudando o livro O Céu e o Inferno, através de Francisco Cândido Xavier. O bom combate. Voltando à pátria espiritual, então, a morte vem, o corpo para e o espírito volta à pátria espiritual. Lá é tudo melhor do que aqui. Então você lá vai estudar, vai para a faculdade, para o hospital, vai morar num bairro, numa cidade, vai fazer cursos de reciclagem, vai ver a sua situação depois das obras daqui, se estão ruins, se você está reprovado ou se você passou de ano. Então, voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção de amor. Nós estamos voltando, e aqueles que foram antes de nós estão esperando por nós. Vamos chegar com uma mala, levando uma mala das nossas obras ruins e a outra mala das obras boas. E vamos ver depois quais são os pesos e qual a nossa situação pedagógica para recomeçar tudo de novo ou darmos continuidade. Voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro é a primeira coisa. Emoção do reencontro. Eu, por exemplo, tenho uma saudade tremenda de meu pai, de minha mãe, das minhas irmãs, Cíntia e Lavínia, e de vários sobrinhos, tios. Então eu devo me reencontrar na casa deles. Emoção do reencontro. Alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. A maioria de nós, porque somos teimosos em não estudar e nem em nos reformar, a maioria de nós tem a hora que vai examinar e vai ver que o coração está cheio de espinhos, de obras enferrujadas, cheio de ferrugens. E você leva isso tudo para fazer os acertos. Por fora é o caminho que nos reúne. Por dentro é o remorso que nos fustiga. Quanto mal fizemos, quanta coisa errada que fizemos e não consertamos. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor. Êxtase, porque você está revendo os parentes, os familiares. E dor, porque você não cumpriu as tarefas. E dor, porque você não quis se matricular na escola do Evangelho.
esperança e arrependimento. Reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. É o que muitos vamos passar lá. Vergonha dos atos que praticamos ou que deixamos de praticar. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos, dessa forma, a reencarnação. Por isso que nós precisamos estudar para saber como funciona a lei da reencarnação, como funciona a lei de justiça, como que é depois da morte, como que vai ser o outro nascer. Precisamos estudar isso tudo, isso faz parte integrante do cristianismo primitivo. Rogamos dessa forma a reencarnação à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Vejam os senhores e senhoras jovens, por isso que nós precisamos estudar, por isso que estamos aqui desde 1968, implorando para que as pessoas estudem. Parem de fazer palestra que você não tem condição de fazer. Pare. E estude para ser um exemplo vivo de cumpridor das leis de Deus e das leis do Estado democrático de direito. Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Aí ele está falando de quando nós renascemos. Cada um vai programar o renascimento, a reencarnação, de acordo com as necessidades das obras que levou naquelas 2 malas que eu acabei de falar. Tudo vai ser revisado e tudo vai ser programado para te dar a oportunidade sempre de você recomeçar, mesmo como aluno reprovadíssimo, recomeçar para ver se enquadra nas leis corretas de Deus e se endireita no caminhar para a perfeição. Isso é um esforço seu, não tem milagre. Não existe milagre nem conselho de espírito. Não adianta fazer milagre, promessa. Isso é um esforço seu. Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Isso no novo nascimento. Corpo doente, companheiro difícil que você vai reencontrar, parente complexo que você vai reencontrar, chefe amargo, dificuldades constantes são oportunidades que vão se renovar para você ter as oportunidades que precisa. Todo título exterior é instrumento de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, precisamos parar com tanta ilusão que as religiões estão trazendo. Parem com essas ilusões e vamos cair, botar os pés no chão como alunos para estudar. A existência terrestre é o bom combate.
defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Deus nunca nos deixa para trás. Não existe o inferno para toda a vida. O inferno é a sua própria mente, o seu remorso de ter feito o mal ou de ter deixado de ajudar as criaturas. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E, em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Nós somos o laboratório de nós mesmos. Quando reencarnamos, exatamente nos proporcionando Deus, através da sua lei de justiça, as oportunidades de um aluno reprovado estudar de novo, fazer as provas, ler todas as obras, refletir, estudar, se corrigir, praticar incessantemente os novos ensinamentos, praticar incessantemente os novos ensinamentos, que são a própria caridade mostrada por Jesus, paciência em todos os momentos, perseverança, coragem para estudar e mudar, disciplina, ser educado, se educar, respeitador, cumprir as regras, cumprir as leis, parar de se apegar às ilusões que o mundo oferece, que o mundo materialista está nos oferecendo na política, nas famílias, na sociedade de um modo geral. Vamos fazer os estudos para ganhar o tempo que nós precisamos ganhar, para aproveitá-lo o máximo como aluno reprovado, em tornarmos-nos competentes e responsáveis alunos do bem, aprendermos a trabalharmos para o bem, sempre para o bem, aonde estivermos. Essa é mais uma tarefa do livro Justiça Divina, comemorando os 160 anos do livro O Céu e o Inferno, que trouxe a obra espírita para completar o cristianismo de verdade. Pois o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Não tem outro caminho. Precisamos nos enquadrarmos nas leis de Deus e do Estado democrático de direito, que são também de Deus, e nos educarmos para podermos começar a mudança aqui de dentro, implantando o reino do Senhor, nosso Pai, aqui dentro, e daqui saindo a luz da verdade, saindo a luz dos preceitos das leis, saindo o cumprimento delas em todos os instantes de nossa vida, para estarmos daqui por diante, sempre como os bons alunos, responsáveis, sempre de consciência tranquila, porque estudam e cumprem seus deveres para com Deus, para com suas leis, para com a sociedade organizada, disciplinada
e objetivamente educada. Muito obrigado pela atenção dessa reflexão do nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, desde 1968, trabalhando como aprendiz, como estudante, e incentivando a todos nós a cada vez mais estudar para aprendermos a nos dirigir sempre para o bem, com o bem, ensinado por Deus, nosso Pai, nosso Criador. Muito obrigado pela atenção, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.